O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu para um encontro no Palácio do Planalto líderes da comunidade judaica brasileira, latino-americana e rabinos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Pelo segundo ano consecutivo, o presidente da República recebeu em Brasília líderes da comunidade judaica brasileira. Representando o Congresso Judaico Latino-Americano e a CONIB, estava o presidente Jacques Terpins. Representando São Paulo, o presidente da FISESP, Boris Baer. O vice-presidente executivo Ricardo Birkenstadt e o ex-presidente Jaime Blay, além dos rabinos paulistas Yossi Schildraut, Michel Schlesinger, Shabsi Alpern, rabina Luciana Lederman e também dos cariocas Eliezer Stauber, Yoshua Goldman, Yosef Simonovitz e Newton Bonder. As demais federações israelitas foram representadas pelos presidentes Sérgio Nisquier, do Rio, Sac Baril, do Paraná, Henry Shilmanitsky, do Rio Grande do Sul e Arnaldo Len, do Ceará. O presidente da CONIB, Jacques Terpins, iniciou a cerimônia fazendo um discurso onde agradecia a presença de todos. É um prazer estar aqui com vocês, nesse exemplo de mais uma vez o senhor está dando, de liberdade de credo e expressão no nosso país, uma característica forte do seu governo. Isso nos dá certeza de poder viver em paz, com tranquilidade no nosso Brasil. O Hazan Avi Burstein cantou uma das orações mais tocantes do judaísmo, o Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, Chatanu lefanecha, Avinu Malkeinu, Chamol aleinu. Em seguida, a tradicional Shehriano foi feita pela primeira rabina brasileira, Luciana Lederman. Depois foi a vez do rabino Newton Bonder, da CJB, proferir algumas palavras. Bonder falou sobre Yamim Noraim, destacando que esse é o período em que pensamos em nossos erros e acertos. É nessa época que Deus sela o destino de cada um, dando seu veredito no Yom Kippur, o dia do perdão. O rabino Schildraut, do Beit Chabad, entregou de presente a Lula um Yad e fez um discurso explicando o significado do instrumento. Esta mão, que é chamado Yad em hebraico, é um instrumento que guia desde os tempos bíblicos, os olhos de nossos sábios na leitura diária da Torá. O dedo indicador possui ramificações que vão direto ao coração. E por este motivo que a aliança do casamento é colocado neste dedo durante a cerimônia judaica. Em seguida, presenteou a primeira-dama, Dona Marisa, com alimentos típicos da festa de Rosh Hashanah, como o tradicional bolo de mel e a halá redonda, além de tocar o shofar. Assim como fez no ano passado, o presidente distribuiu a halá mergulhada no mel a todos os jornalistas e fotógrafos que cobrem as atividades presidenciais, desejando um feliz ano novo pleno de realizações. Mais uma vez, o presidente Lula arriscou o toque do shofar, dizendo que ainda precisa de 5.000 anos de treino para conseguir. Tem que treinar 5.000 anos. Em seu discurso, o presidente cumprimentou toda a comunidade judaica brasileira pelo ano de 5.768 e fez uma reflexão sobre os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Em nome meu e de Dona Marisa e também de todo o governo, dizer para vocês que é uma honra recebê-los e compartilhar mais uma vez diretamente da cultura judaica. Ao longo da minha vida, aprendi a respeitar e admirar cada vez mais as tradições milenares que vocês tão bem sabem manter. O nosso encontro de hoje ganha um significado ainda maior pelo momento em que se realiza. Para os judeus do mundo todo, os dias temíveis, os 10 dias entre
o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, e Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, representam momentos de profunda reflexão. É durante os dias temíveis que todos devem olhar para o seu íntimo, analisar os próprios erros e acertos, pedir perdão pelos malfeitos e renovar o compromisso de agir com cada vez mais justiça. Como vocês sabem, nasci e me criei dentro da tradição cristã. Mas o convite à constante renovação proposto pelos dias temíveis se reflete, de alguma maneira, em todas as tradições religiosas. Da mesma forma, ajudar os desválidos, os necessitados, os excluídos da sociedade e todos aqueles para os quais a mão solidária é questão de sobrevivência é obrigação comum a todas as tradições religiosas. Acredito que o contato com a religião e com as tradições dos nossos povos, que desde cedo aprendemos com nossos pais, ajuda a criar os mais profundos compromissos éticos. E são esses compromissos que fundamentam, muitas vezes, as ações políticas. É por esse motivo que tanto me orgulho de recebê-los aqui durante os dias temíveis e ganhar como presente o Yad. Esse Yad, que representa o contato com as Escrituras Sagradas, nos lembra os compromissos com uma ética de solidariedade construída pela humanidade ao longo dos milênios. E ao simbolizar a mão divina que apontou o rumo à Terra Prometida, o caminho para a libertação da escravidão e da opressão, nos motiva a continuar com cada vez mais afinco a campanha que leva à justiça e ao bem-estar de toda uma nação. Meus companheiros, companheiras, eu preciso fazer meu improviso aqui, tá? Eu penso que o Brasil é um exemplo de país que consegue combinar o exercício da democracia com respeito à diversidade. Eu penso que poucos países do mundo as pessoas conseguem viver em paz como no nosso país. Esse é um país sem preconceito, é um país que respeita todos aqueles que aqui um dia escolheram para morar. Nós, desde 1500, estamos recebendo gente de todos os países do mundo que aqui vêm, gostam e querem ficar. A comunidade judaica é uma comunidade a quem o Brasil deve, e deve muito. Como deve a tantos outros povos que aqui um dia chegaram. A comunidade judaica é quase que uma comunidade de excelência, porque ela tem acompanhado este país, prestado serviço nas mais diferentes áreas e, sobretudo, eu conheço um pouco o trabalho de alguns companheiros, tanto na área da saúde quanto nas políticas de ajuda às pessoas mais pobres, sobretudo as crianças. Durante muito tempo, parecia que tinha divergências entre o Lula e a comunidade judaica. Entretanto, como Deus escreve certo por linhas tortas, o tempo se encarregou de mostrar que as nossas diferenças, muitas vezes, eram muito mais por falta de conhecimento, por falta de relação, do que divergência mesmo. Veja, aqueles que tinham dúvida com relação ao comportamento do meu governo, com relação à comunidade judaica, precisa lembrar a quantidade de companheiros da comunidade que fazem parte desse governo. Mas não é apenas que fazem parte do governo, é que vieram para cá gozando da minha intimidade como meus assessores pessoais, que eu poderia citar 5 ou 6,
Posso citar alguns ministros, posso citar o nosso governador Jacques Wagner, que agora é governador da Bahia, posso citar o companheiro Tasso, mas, sobretudo, a líder de vocês dentro do meu gabinete, sabe, que é a Clara Ante. Apesar disso dá certo, né? Sabe? Eu penso que vocês contribuíram para que nós estivéssemos vivendo o momento que estamos vivendo no Brasil. O Brasil, finalmente, parece que se encontrou. Definitivamente, parece que o Brasil aprendeu de como trilhar o caminho para se tornar uma grande nação democrática, plural, em que a diversidade, ao invés de atrapalhar, ela fortalece a construção dessa própria democracia. Os números da diminuição de pobreza, os números de aumento de crianças na escola, os números de aumento de jovens na universidade, o número da quantidade de empregos gerados com carteira profissional, os números das reservas brasileiras, os números da balança comercial, a diversidade da nossa política externa de conviver com todos os países do mundo sem precisar brigar com ninguém, é a mais viva demonstração de que o Brasil, no século XXI, se transformará numa grande potência econômica e numa grande nação, com justiça social, com liberdade, com democracia, para que a gente possa dar ao povo brasileiro um mundo justo e solidário que todos nós sonhamos. Quando vocês estão comemorando o Ano Novo de vocês, o Ano Novo da comunidade judaica, o Ano Novo do povo judeu, é para nós uma coisa, eu diria, cativante compreender, porque eu pertenço à religião católica e o meu mundo tem 2000 anos. Mas nós sabemos que o mundo existe muito antes de 2000 anos e o ser humano existe muito antes disso. Certamente, o tempo contado de vocês é mais preciso do que o nosso tempo, que só leva em conta, sabe, o nascimento de Jesus Cristo. Quero que vocês saibam que eu quero desejar a todos, até o Fernando Haddad, que está ali, o nosso representante do mundo árabe aqui, o nome já diz, não pode ser judeu, tem que ser árabe mesmo, Fernando Haddad. Quero terminar com 3 palavras que eu vou falar em meu nome da Marisa. Shana Tová, Shana Mekutá e Hatimá Tová. Muito obrigado.